Bem-vindos ao Brain Session, um podcast da Brain Innovation, um espaço aberto para conversarmos sobre inovação, agilidade, novas tecnologias e a liderança do futuro. Hoje nós temos o prazer de lidar com a cultura de experimentação aqui no Brain, conduzindo alguns projetos dentro da Algar, e o tema de hoje é justamente esse, né? Cultura de experimentação. Se você está no YouTube, já senta aí, pega o caderninho, ou se você está caminhando, malhando, ou você em qualquer plataforma nossa de streaming. Obrigado, gente, pela presença. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que a gente admira bastante. Hoje nós estamos aqui com Eliane Garcia, VP de Gente do Grupo Algar. Bem-vinda, Eliane. Obrigada. E Léo Carrareto, do ecossistema WIS, direto de Vitória, nosso capixaba aqui. Bem-vindo, Léo. Muito obrigado e eu acho que uma coisa informal aqui é que eu sou também par do Leandro, na dupla Leandro e Leonardo da Inovação. Rodamos o Brasil inteiro o ano passado fazendo palestras aí. Exatamente. E hoje agora nova plataforma. É, isso aí. Dupla dinâmica. Dupla dinâmica. Dinâmica. Bom, eu, Vini, tô aqui como co-host junto com o NASA pra gente começar esse podcast aqui. Puxa a cadeira, se inscreve no canal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre cultura de experimentação. Vamos começar falando aí com a Eliane. Eliane, conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com cultura de experimentação em toda a sua carreira aí brilhante. Conta um pouquinho pra nós. Obrigada pessoal pelo convite, obrigada NASA e toda a equipe do Brain, parabéns por essa iniciativa, né? Não deixa de ser uma experimentação também. Também. Né? Uma maneira da gente aprender. Eu acho assim, a cultura de inovação, ela tem tudo a ver com a cultura que a gente quer promover e que a gente trabalha aqui na Algar. Né? Primeiro, para você ter uma cultura dessa, você tem que ter coragem para poder inovar. E na Algar, nós temos alguns atributos aqui da nossa cultura, né, que é o perene, né, o confiável, o ágil e o inovador. E uma empresa, para ser perene hoje, ela precisa ter a coragem, né, de inovar, de ser aberta para novas ideias. Então, para que ela seja, então, perene e esteja aí, né, por muitos, muitos anos, e é o que a gente busca. Na questão de confiável, para que a empresa tenha esse tipo de cultura, ela precisa estar aberta para as novas ideias. Né? Então, para isso, você precisa construir um ambiente que as pessoas se sintam, então, confortáveis de colocar as suas ideias. Então, isso é uma outra coisa que a gente promove aqui e, obviamente, o papel da liderança é fundamental nisso. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí na frente. E a questão da inovação, óbvio, né? Se você não está aberto para aprender, para experimentar, como que você vai inovar? Você não precisa, né? A gente tem que tratar o erro como aprendizado, né? E não como punição. Né? E também a questão de agilidade para você estar sempre sintonizado com o mercado, entender o que seus clientes querem. Né? E por meio da experimentação, da cultura de experimentação, você pode testar, né? Você pode testar vários modelos. Acho que a gente também pode falar de alguns cases aqui, né, de sucesso ou não, mas quando você tem protótipos, você experimenta, entende melhor o seu cliente e volta, né, retorna para a empresa e melhora. Então, isso que eu acho que tem tudo a ver com a cultura. E na minha experiência, né, de trabalho, eu acho que a maior cultura de inovação que eu pude presenciar, né, falando aqui com a NASA, foi o próprio Time Out no Brain. Né? Quando a gente foi convidado a participar aqui do Time Out aqui no Brain, né, primeiro, eu tive que sair da zona de conforto, né, que eu saí da minha função lá de Algar, etc., XYZ, para passar aqui 3 meses interna no Brain, numa metodologia nova que eu não conhecia, o Agile. Uma coisa é você ver na teoria. Outra coisa é você sentar na mesa, participar do squad, participar, né, das atividades, aprender na prática como funciona. Então, para isso, você tem que estar aberta para o novo. Então, foi muito legal essa experiência. E depois disso, realmente, eu pude compreender e entender muito melhor como funciona a cultura Agile, né? Então, eu acho que essa foi o melhor exemplo que me lembro aqui agora de cultura de experimentação na prática, na minha vivência. NASA, comenta aí o que é o Time Out, né? Pra galera que tá assistindo a gente aí, dá o contexto de como foi construído esse programa nosso aqui dentro do Brain. Bacana. É interessante que quando a gente idealizou o Brain, eu estou aqui desde o início, a gente tinha muito medo de que as pessoas não viessem por livre e espontânea vontade, porque o líder, muitas vezes, poderia ser aquele que, cara, mas é uma empresa nova, é uma iniciativa nova, você vai sair daqui, você está tanto tempo aqui, o que você vai arrumar lá com aquele povo da inovação? E a nossa sacada foi que no primeiro ano a gente formou bastante a base. A gente chamou de áreas elegíveis para o Ágil, e eu lembro de formar 2.000 pessoas da Algar Telecom no primeiro ano.
treinamentos constantes aqui nesse ambiente que a gente está. E uma vez que a base estava preparada, queria, né, eu, com agilidade, percebia os benefícios, né, do não comando e controle, da possibilidade de trabalhar com o cliente na mesa, da ideia de você ter um orçamento para você experimentar e queimar aquele cash burn, né, queimar o dinheiro ali para fazer experimentos. Isso numa empresa tradicional, a gente estava falando de Algar Telecom, completou 70 anos de idade hoje, né? Hoje não, semana passada, né? Semana passada. Semana passada. É bem disruptivo. É muito disruptivo. Então, a sacada para o segundo ano foi time-out. Então, o que foi o time-out? Que a liderança executiva, e aí nós começamos pelos donos, né? Eliane Garcia veio como acionista, também VP de gente, o Luiz Alexandre veio também e ficou 2 meses. Eliane ficou 1 mês, projeto Casa Conectada, que depois virou Casa On, né? Ela trabalhou num projeto aqui dentro do Brain, e lá tirava o chapéu de vice-presidente, ou tirava o chapéu de chairman do grupo, como o Luiz Alexandre, e passava a compor o squad. Plane, daily, review, retrospectiva, o famoso TBC. Tirou a bunda da cadeira, veio experimentar na prática. Isso foi fantástico. Eu lembro da Eliane questionar as ações de marketing, ajudar o time a pensar como que vai ser uma casa conectada, se elas são, a maioria, analógicas, e ajudou bastante. Então, acho que para você que quer imergir em alguma iniciativa nova, o timeout é uma experiência boa, realmente, porque na prática os líderes entenderam que durante 30 dias recebiam material para estudar, 30 dias imerso dentro do Brain no Squad, e em 90 dias a gente dava mentoria para que o executivo pudesse implementar alguma coisa nova dentro da companhia. Legal. E massa que a gente está falando um pouquinho de como que a gente conseguiu fazer isso com um grupo extremamente tradicional, né? Que é o Grupo Algar como um todo. E nós conseguimos, hoje a gente consegue inovar e consegue ter um percentual significativo da Telecom de produtos inovadores que saíram, por exemplo, daqui dentro do Brain. Ô, Léo, conta pra gente um pouquinho da sua carreira, que a gente estava trocando ideia aqui nos bastidores, né? De como que você chegou hoje lá na Wiz. E principalmente, para você chegar onde você teve que experimentar pequeno, até chegar no tamanho que a Wiz é hoje. Então, conta um pouco da sua experiência e como empresas pequenas podem também aplicar essa cultura de experimentação para conseguir crescer e acelerar a velocidade tanto de escala dentro desse processo de experimentação. É muito interessante que eu gosto de colocar, se eu tive uma temporada na tecnologia que você está construindo algo que é volátil, a tecnologia muda. A linguagem que eu programava morreu, chamada Code Fusion. Então eu venho de era o latim da tecnologia, por assim dizer. E aí quando você olha, por exemplo, eu tive uma outra vida no marketing, que tem uma frase muito clássica que fala assim, 50% dos investimentos do marketing funciona, a gente só não sabe qual metade. Então, tudo é experimentação em marketing. As pessoas falam, olha, vou fazer um investimento aqui. Claro que o marketing digital, as novas tecnologias trouxeram, os martechs trouxeram muito mais previsibilidade, muito mais dados, mais números, né, para a gente conseguir tomar essa decisão. Mas o marketing tradicional era, olha, vou fazer uma aposta, vou ver o que dá e tipo... Se der bom, oba, se der bom, vamos para a próxima. Se vender, bom, então... se não vender, vamos tentar outra coisa. E a minha terceira vida foi na aprendizagem, né? Então essa parte de... essa liberdade para você errar, porque você vai aprender realmente quando você botar a mão na massa, quando você fizer alguma coisa. Então eu coloco um pouquinho de experimentação nessas três etapas, e na minha vida como empreendedor, que é uma grande, assim, é uma necessidade de se reinventar constante a partir da experimentação. Se você não se reinventa a partir de algum substrato, alguma coisa que você testou, alguma coisa que você colocou em prática, alguma coisa que você foi lá e fez um cenário, um ambiente ou um sandbox para você falar, o que eu estou fazendo aqui, você não toma decisões o tempo todo. Então, a minha experiência com a experimentação e esse desapego com as respostas certas, que elas não existem, existem as melhores respostas que a gente vai poder dar no contexto que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. Então, esse desapego me permitiu muito isso, de quebrando a cara, aprendendo, construindo, melhorando constante, sendo melhor todos os dias. Então, eu gosto de permear a experimentação como uma palavra-chave em toda a minha trajetória e, graças a Deus, o que me ajuda muito hoje no mercado. A gente falou de desapego, falou de arriscar, né, de correr risco, né, de poder colocar aquilo em prática, né, de dar aquele friozinho na barriga de fazer alguma coisa nova, e nem tudo vai dar certo. Igual o Léo falou, 50% das coisas que a gente coloca em marketing hoje dá certo, 50% dá errado. Nasa, conta pra gente aí algum projeto que deu errado, que a gente conseguiu mudar o prisma, o objetivo, pivotar esse projeto e conseguir fazer disso um case de sucesso para nós que a gente teve no Brain nos últimos tempos.
Eu vou falar de funil, né? Quando a gente pega funil de ideias, funil de projetos, a maioria vai falhar. A maioria. Vocês terem uma ideia, nós já falamos com mais de 1.350 startups em 6 anos e meio do Brain. Começamos projetos com 115 delas. 115 squads de trabalho. Só 27 deu certo. 1.300, 115, 27. E ainda você tem um desafio da escala. Dos 27, uns 15 está escalando. Então, a cultura de experimentação ela vai permitir que você, dentro de um squad controlado, com um time multidisciplinar, possa errar rápido. E o Léo é de educação, e errando rápido, aprender rápido. É o mantra da inovação, né? Pensar grande, começar pequeno e escalar rápido. Mas nesse meio do caminho, a maioria das coisas vão dar errado. No último episódio eu falei sobre inovação incremental e inovação disruptiva. Na disruptiva, o funil é muito mais apertado. Então, aqui no Brain, sendo bem sincero, a maioria dos projetos falham. Por que é preciso ter uma constância na aposta estratégia para projetos disruptivos? Porque você não sabe qual vai dar certo. Por que falar com 1.500 startups? Porque você não sabe quais são as 115 que te interessam. E não sabe quais vão ser as 19 que estão presentes nos produtos hoje. E se você não sabe, você tem que se abrir mais para essa cultura de experimentação. Hoje, os novos negócios nossos, quase todos falharam. E principalmente porque estão um pouquinho mais longe do core. Esse é um desafio também. Quanto mais longe do seu core, no nosso caso TI e Telecom, mais difícil é de acertar. Mas precisa ter uma estratégia clara de aposta. Então, um dos projetos que a gente sabe que deu errado assim, foi um projeto nosso ligado a geladeiras inteligentes. A tecnologia estava pronta, o aplicativo estava pronto, o parceiro era o estratégico, mas não escalou. Não escalou. Esse foi o que a gente participou. Então, veja bem, a gente pode ter projetos que ele vai cumprir o MVP técnico, vai funcionar. Vai cumprir o MVP comercial. Alguém parece estar disposto a pagar, mas não vai cumprir o terceiro MVP, que é mais importante, da escala. E aí você tem que desapegar, mesmo depois de trabalhar tanto, desapegar no momento mais difícil. O time sofre muito, tá? E aí, aqui no Brain, a gente começou a celebrar o erro também. Isso. Porque precisa ter o desapego do erro, mas as pessoas ainda sofrem porque se apaixonam nas ideias e nos projetos. Então, se apaixonar mais pelo problema e menos pelas ideias. Talvez é uma dica que eu dou aqui. E a Eliane estava presente, né? Num dos eu acho assim, só complementando, assim, a palavra desapego ela é fundamental. E o desapego para tudo na vida, né? Para esse próprio modelo Agile que eu falei, você tem que ter desapego de cargo, desapego de mesa, desapego de várias coisas, né? E eu gosto muito de perguntar por quê. O porquê assim, por que não pode ser diferente. E a gente aprender realmente enxergar o erro como oportunidade de aprendizado e não como um fracasso. Então, acho que isso é fundamental para esse modelo, né? E uma coisa que eu gosto muito nesse modelo e na nossa cultura também é a questão de tratar as pessoas como adultos. Quando você trata as pessoas como adultos, elas são protagonistas. Né? Você oferece oportunidades, oferece os caminhos, mas ela tem que fazer aquela escolha. Autorresponsabilidade. Isso, ela faz a escolha, entendeu? Então, é muito diferente o aprendizado de ontem para o aprendizado de hoje. Né? Então, por isso que a gente deve falar um pouco mais, explorar sobre até a questão das comunidades, aí, que é o que o ISA ajuda a gente, né? Mas tem tudo a ver com isso, né? A questão do protagonismo no autodesenvolvimento das pessoas. Léo, a gente fala muito sobre experimentação, então fazendo na prática. É muito mais fácil qualquer pessoa de aprender alguma coisa fazendo do que simplesmente olhando ou estudando. A capacidade de absorção ela é muito menor quando você só lê, executa, de quando você vai para a linha de frente e começa a executar. Na educação não é muito diferente disso, né? Depois eu quero que a Elaine também fale um pouquinho dos nossos cases, como a Algar Mentoring e a nossa comunidade de experimentação. Mas hoje, como fazer isso na prática para a educação? Como implementar uma cultura de experimentação na educação? Ensinar experimentando. Como que a UIS se posiciona, como que a UIS trabalha frente a esse desafio que hoje é tão latente para a gente aqui? Porque todo mundo quer ensinar o quê? Bom, os modelos tradicionais, você vai ler um livro, assistir uma aula, fazer uma faculdade, como implementar a experimentação nesse processo de construção
de uma comunidade e no educacional como um todo? Quando a gente fala, quando vocês estavam falando do desapego, né, tipo, vocês falando me veio a memória de Thomas Edison, né, que inventor, inovador, e que ele, tipo, falou, eu não errei 1000 formas ele errou 1000 versões da lâmpada. Ele falou, eu aprendi 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Quando o NASA estava falando do funil, eu só estava pensando isso, olha, ele aprendeu 1000 coisas que não dá certo. E está muito associado a isso aqui, ó, o copo meio cheio ou meio vazio. Tipo, olha, eu aprendi 1000 formas de não, de coisas que eu não vou fazer, ou que eu não vou priorizar. E se você não for para a prática, você não acontece. Tem um comando que eu falo o seguinte, você quer aprender alguma coisa, quer aprender a tocar violão, quer aprender a tocar bateria, quer aprender a cozinhar, fazer risoto, pega e vai para o fogão e faz o risoto. Deixa dar errado. É aquela coisa, executa alguma coisa nos próximos 10 minutos. Surgiu a vontade, o lampejo, aquela coisa no coração, assim, eu quero aprender a fazer algo ágil. Então começa agora. Fala assim, gente, vamos pegar essa sala de reunião na empresa. Quero começar o ágil. Pega aquela sala de reunião na empresa, vamos começar a trabalhar aqui, como a Eliane falou, sem cadeira, sem mesa, sem chapéu, não sei o que, ó, tá aqui os papéis. Aí começa a fazer pequeno, pensando grande e crescendo rápido, como o NASA falou, esse mantra da inovação. Por quê? É o processo de saber o que não vai funcionar para você, que é o rico. Então é valorizar tanto, tem uma frase que eu também acho linda, né? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então essa frase aí que é magnífica para a gente ilustrar o aprendizado, é que tudo é o aprendizado. A Eliane acho que pode falar muito desses modelos novos de aprendizagem que o Grupo Algar está adotando, porque a gente ficou acostumado demais a sentar numa cadeira e o aprendizado. Agora eu vou. A educação. Eu vou te ensinar. Olha lá, presta atenção na lousa, né? Nossa época. E se eu faltar, eu não estou aprendendo. Tinha listinha. Exato. Tinha listinha. Do líder. Mas hoje você está aprendendo o tempo todo. Eu estou aprendendo aqui no podcast com vocês. E eu tenho certeza que só de entrar aqui e ter conversas com pessoas diferentes, entrei aqui, cumprimentei o Carrilho, ele contou a história, a famosa história do sensacional da Algar, ele contou como aconteceu. Eu falei, nossa, eu ouvi da fonte. Eu já ouvia falar várias pessoas, então estou aprendendo o tempo todo. Então, esse desapego com as formas formais, né, com os momentos formais, isso ajuda muito no processo de experimentação também, porque a gente está aberto a aprender o tempo inteiro. E as ferramentas de aprendizado, elas mudaram também. Então, quando a gente começou a aprender, antigamente, eu lembro que eu ia na biblioteca, revelando minha idade aqui, na biblioteca fazer um trabalho. Hoje em dia, com 3, 4 comandos, o ChatGPT faz um trabalho para um adolescente de 14, 15 anos de idade. Como que eu vou lidar com esse modelo de aprendizagem? Como que está essa galera nesse processo de experimentação? E aí você falou da questão do ChatGPT, assim, muita gente fica olhando o ChatGPT assim, abre uma conta e faz uma pergunta. Óbvio, exatamente. Você não precisa de um curso, Usa. você só precisa fazer uma pergunta, gente. E tipo, eu gosto muito de falar que eu ouvi isso do Walter Longo, né? O ChatGPT é a tecnologia mais democratizante para as idades que existe, né? Porque quanto mais vocabulário, vivência, experiência de vida você tem, melhor você sabe fazer pergunta. Tipo, o Walter Longo fala assim, né? O mais jovem não sabe a diferença entre teto e abóbada, para fazer uma pergunta mais refinada. Então, vai e faz alguma coisa nos próximos 10 minutos. Se fizer alguma coisa nos próximos 10 minutos, você já vai estar aprendendo. Fantástico. O Léo tem uma frase que eu gosto muito, que é: a partir de agora, a gente vai precisar mais desaprender, a mente vai precisar desaprender um monte de coisas que nos levaram até aqui do que aprender. Então, o desafio está ligado a gente entender que aqueles modelos mentais mais antigos não vai funcionar mais aqui. E na inovação, gente, é muito disso. A minha carreira inteira foi processos. E eu fiz aquele caminho tradicional dos cursos de processo, e Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Cheguei aqui no Brain para ser líder de projeto, PO, né? Product Owner. Falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E a minha primeira semana aqui no Brain foi fazer um curso sobre PO. A minha segunda semana foi acompanhar POs mais experientes do que eu. Eu já estava no grupo há 15 anos, mas precisei aprender novas coisas e desaprender tudo. Desaprender tudo que era estatística aplicada, tudo que o Seis Sigma falava, porque não funciona nessa cultura da incerteza. Então, lembra? 15 anos trabalhando na cultura de acerto, acertar 99,99998% das vezes, que é o Seis Sigma, para ir para uma cultura de incertezas e mais erros.
Isso é uma mudança de mentalidade gigante. Então, para você que está aí nos ouvindo, eu vou indicar um livro que o Léo nos apresentou ele, que é o Conrado, que vai falar da lifelong learning, o aprendizado contínuo durante toda a vida. A Eliana é fã desse programa nosso, da cultura de aprendizagem. Ela também lidera, né, dentro da Algar Hold, a UniAlgar, e gostaria que você falasse um pouquinho como que foi esse movimento nosso das comunidades, da cultura de aprendizado contínuo, da gente sair daquele modelo tradicional da UniAlgar física, né, para ir para o digital, que é um puro experimento. Não, beleza, acredito muito nisso também, que tem a ver com o que eu falei, mas só falando um pouco sobre você aprender. Outro dia eu aprendi uma expressão que é aprender pelo não. Né? E aí eu usei isso até com a minha filha. Minha filha formou em psicologia agora e ela vai especializar em quê, né? Mãe, mas eu não sei se é isso, se é aquilo. Eu falei, não, então você aprende pelo não. Né? Você faz o que você acha que você gosta, esse aqui você gostou, não. Então você já eliminou esse. Então, aprender pelo não. E a cultura de experimentação tem muito disso. Ninguém tem que nascer sabendo, entendeu? Aí eu falo assim, olha, primeiro, quantas pessoas começaram uma carreira e descobriram no metade do caminho que não era aquilo? Então, assim, você tem que ser feliz e gostar e amar o que você faz. Né? Então, aprender pelo não foi... Adorei essa. Eu sempre cito com crédito, assim, ó. Eu falei para ela, Salvei. E a cultura nesse lifelong learning aí também, que a gente aprendeu também, é outra coisa. Eu vivo aprendendo, adoro aprender com as universitárias, né? Então tem sempre lá, eu falo, trabalha com equipe. A gente sempre trabalha com uma equipe que é melhor que a gente. E eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas muito boas que eu estou sempre aprendendo com elas, né? E quando a gente, então, a UniAlgar deixou de ter um prédio, né? Deixou de ser física, nossa, não tinha aquele prédio bonito com aquela equipe maravilhosa. A primeira impressão das pessoas foi assim, nossa, a UniAlgar morreu. Acabou o UniAlgar? Gente, como assim? Não, a UniAlgar se reinventou. Né? Ela se reinventou e aí a gente fez todo esse trabalho estratégico aí com o Conrado, onde a gente aprendeu a questão do lifelong learning, que é exatamente você está aprendendo a todo momento, como o Léo bem disse, estamos aprendendo aqui agora com esse podcast. Né? E a gente está aprendendo em todas as oportunidades. Quer coisa melhor para você aprender do que participar de um projeto na empresa? Então a gente tem feito isso e por isso o papel do líder é fundamental. Para quê? De abrir mão, né? E desapego, fazer escolhas dos projetos, colocar, né, os associados em projetos diferentes. A Telecom estava fazendo um projeto lá agora de inteligência artificial. Primeira coisa, eu falei, Ana Paula, a Ju vai para aí participar desse projeto. E ela adorou, entendeu? Outra coisa, expor, de certa forma, é dar oportunidade para as pessoas que trabalham com você, né, de apresentar no seu lugar, de ir numa reunião no seu lugar. Então, tem várias formas não formais de aprendizado que eu acredito muito mais, né, do que aquela tradicional. E aí, hoje, né, e agora a novidade da UniAlgar aí são as comunidades, né, que a gente tem parceria também com a UIS, e a comunidade ela vem cumprir muito esse papel. Né? Então, eu acho que tem duas coisas que são importantes que eu quero dizer sobre a comunidade, que eu aprendi também, porque as meninas foram me ensinar como é que funciona. Eu já me inscrevi numa comunidade, né, de inteligência artificial. Primeiro, a questão do autodirigido, porque eu vou, né, o que eu quero, eu busco conhecimento que faz sentido para mim. Então, não é ninguém que vai me falar o que eu tenho que aprender. Né? Então, essa questão. A outra questão do protagonismo, que eu já falei, que é fundamental, porque eu acredito muito no querer e na atitude das pessoas. Gente, você não faz ninguém fazer alguma coisa. A pessoa que tem que ter a atitude de correr, de fazer, de ir atrás. Então, o que aí a UniAlgar, neste contexto, o que ela é? Tem outra palavrinha em inglês também, que é difícil a tradução dela, que é o enabler. Né? Ela é enabler. Como é que traduz enabler? Viabilizadora, né? Né? Porque é muito feio o nome em português. O inglês é mais nesse caso. Mas, então, ela é a viabilizadora para que isso aconteça. Então, ela vai o quê? Ela vai ser animadora das comunidades, define os temas. Né? Agora, a gente tem os top voices, né? Que são os líderes que vão conduzir ali as comunidades. E outra coisa, quando você vê na empresa a quantidade de inteligência, né? De capital intelectual que você tem dentro da empresa e você não conhece. E aí, nas comunidades, esquece essa coisa de cargo e vamos ver pela competência. Então, o Leandro tem uma competência específica aqui, fantástica, e que ele vai poder ser o top voice de uma das comunidades. E eu quero conhecer daquele tema. Eu quero conhecer porque eu quero me aprimorar naquele tema. E não porque necessariamente eu nem vou trabalhar naquilo, mas eu quero me aprimorar. Né? Eu estava até respondendo o questionário da comunidade, aí eu falei, gente, deixa eu te falar, eu não quero ser nenhuma dessas funções aqui, não. Eu quero aprender inteligência artificial porque é um tema que você precisa aprender. Então eu quero estar atualizada sobre esse tema, né? Enfim, então tem isso tudo, acho que tem a troca, é colaborativo, o ambiente é colaborativo, então tudo isso, né, é um novo modelo de aprendizado que eu acho que a UniAlgar vem imprimindo aí muito bem, e a UniAlgar fez uma coisa bem legal de experimentação, ela foi buscar para aprender.
porque ninguém sabia. É. E aí, meus parabéns aqui para toda a equipe da Unelgar e para a Juliana, que foi uma coisa nova, quando eu convidei ela a assumir a liderança da Unelgar, ela não sabia. Então, o que ela foi fazer? Buscar, aprender. Né? E hoje estão dando show aí, né? Vira e mexe, as meninas estão dando entrevista e tal, e eu fico orgulhosa. Bom demais. E quando fala da comunidade, né, ela é um espaço, você abriu uma avenida para a pessoa buscar da forma que ela gosta, ou de como ela gostaria de começar. Porque, olha só, é muito melhor do que você escolher um curso e sentar, você poder deixar o seu processo de reflexão, que é a sua experimentação pessoal, né? A sua experimentação pessoal colocar. Quando a Eliane falou a respeito de que elas foram buscar, e a Algar está liderando esse movimento no Brasil, a gente está em várias comunidades, várias empresas, a UIS apoia também, mas a gente tem um carinho e um apreço e o destaque que essa comunidade colocou. Eu gosto muito daquela estação da Amy Edmondson, que fala assim, você tem 3 formas de você experimentar e errar. A primeira, assim, erros que você não pode errar naquilo que é certo, já sabe, e coisas até que são riscos. Vai falar de experimentação salvo um caso de vida ou morte, uma experimentação quando você está numa mesa de cirurgia? Não, você quer que o cara siga um processo. Ninguém quer que ele faça nada, a não ser que seja para salvar a sua vida numa condição única e tudo mais. Aí tem erros toleráveis em processos que são realmente novos, e os erros que a gente está experimentando, está testando, não sabe o que vai ser. Então, classificar o erro, que aí essa base, né, do livro, essa referência está no livro Segurança Psicológica, é algo fundamental nas organizações. Então, muita gente ouve da cultura do erro, da experimentação, achando assim, não, peraí, que história é essa? Eu vou permitir errar? Não, se tem uma coisa que é certa, está lá no processo, né, NASA? Tem o controle dos belts e tudo mais. Isso é inadmissível realmente errar. E ainda existe, a gente tem uma escala do erro, né? O erro, por exemplo, por caráter, por desvio de conduta, esses aí não são tolerados, não devem ser tolerados. Os erros, por falta de conhecimento, a gente precisa tratar. Agora, os erros por experimentação, por aprendizagem, a gente precisa identificar, como foi o caso, por exemplo, a comunidade, que quando a Unelgar comprou essa ideia, olha, uma ideia super inovadora. No Brasil, eles estão há alguns anos à frente de várias empresas que vão puxar esse movimento pelos próximos 5 anos. Elas sabiam que alguma coisa ou outra ia ter que ser colocada. Então, é uma grande experimentação que a Unelgar, que é através da Eliane, da Juliana e da Thaís, da equipe toda, fizeram, que era, vamos experimentar isso, vamos construir uma nova forma de aprender através de uma experimentação. Então, o caminho já existe ali na experimentação. Está sendo magnífico. Eu tive o prazer de ser escolhido como top voice de inovação e agilidade. Estou amando esse lance da comunidade. Fiz a minha primeira oferta lá essa semana, falando um pouquinho de uma discussão que o Léo tem há bastante tempo, da mentalidade de crescimento, né? Eliane vai lembrar aqui, há 6 anos e meio atrás, a gente estava naquela salinha discutindo como o Brain seria nos próximos anos, se a gente deveria ter meta ou não. E o Luiz Alexandre conta isso com muito pesar hoje em dia, né? Porque ele foi bastante bravo com a gente na época. Como assim não vai ter meta, né? O chairman do grupo, economista de formação, o Jean financeiro, né? Como assim vocês querem uma iniciativa que não vai ter meta? A gente discutia a mentalidade de crescimento, por exemplo, que a Google tem, né? Será que eu vou ter uma meta de 10% a mais ou eu posso pensar 10 vezes mais? Isso é mentalidade de crescimento. E nós defendimos a ideia de ter ambições, mas não meta. Porque, teoricamente, aí você está nos assistindo, a sua empresa também é assim, olha no passado, vai lembrar quanto que o mercado cresceu do seu setor, o diretor comercial vai desafiar o presidente e vai falar, cresça 10%. E muita gente vai se incomodar, porque crescer 10% num momento como esse é difícil. Depende do mercado. Mas se a gente tiver mais ambição e falar, ao invés de ter uma meta de crescimento de 10%, ouse ter projetos que sejam 10 vezes mais do que você faria. Isso a Google nos ensinou, né? Larry Page nos ensinou. A maioria das empresas, elas vão falhando ao longo do tempo, não porque erraram, deixaram de ter ambições, mas porque cravaram metas de crescimento baseado no passado. E lá a gente falava disso. Jean, Luiz, a gente não quer ter meta, mas a gente pode ser ambicioso. E no final da noite, já com o calor das emoções, o Luiz entendeu, falou, não, então
lá no 5º ano me devolve X milhões, né? E foi interessante que no aniversário de 5 anos do Brain, a gente devolveu 10 vezes mais do que a ambição. Simbólico esses 10 vezes. É, Simbólico. Então, se você está nos assistindo, insista que naquela incerteza que a inovação nos provoca, na cultura de experimentação, que a gente não sabe se vai dar certo, ouse pensar grande, ouse pensar 10 vezes mais. Porque nós, profissionais, as empresas, elas não vão caducando porque a gente ficou mais velho. A gente vai caducando porque a gente está com aqueles métodos antigos. Exatamente. De olhar o passado e querer crescer X% a mais. Ouse crescer 10 vezes mais. E aprendi isso com o Léo na mentalidade de crescimento. É o sonho de todo orçamento, né? Você vai começar um planejamento de orçamento, aí o sonho é economizar 30% daqui e ganhar 30% de venda. É o sonho, sim, mas esse sonho é muito pequeno, né? Esse sonho de você olhar o seguinte, olha, é um exercício desafiador, não é fácil. Não estou falando que cortar 30% das despesas e aumentar 30% das receitas é fácil, mas por que não buscar caminhos diferentes? Por que não fazer coisas diferentes, né? Por isso que a gente se provocou. Quando a WIS nasceu, pretendia ser uma agência de marketing, depois a gente viu que a educação seria uma estratégia para alavancar. Era meio que como a XP fez, né? A XP falou, investimento, ninguém está falando disso, vamos criar um curso para vender o investimento. Então a gente tinha um curso para ensinar as pessoas a fazerem um marketing digital. E foi evoluindo, a gente já pivotou umas 4 vezes. Acho que a gente achou um bom lugar para estar agora, mas foi tudo experimentação ao longo dos últimos 14 anos. A gente inovar, o pressuposto é experimentar. Não tem como inovar sem experimentar, e são coisas que estão automaticamente ligadas. E quando a gente vai a mercado com algumas soluções do Brain, por exemplo, a gente pega toda essa expertise que a gente aprendeu com os executivos, com o nosso board, com todo mundo, com mais de 1.000 pessoas falaram, mais de 20 produtos escalados hoje dentro da Algar Telecom, com mais de 8 clientes atendidos hoje pelo Brain Solutions, e empacotamos isso numa solução que a gente chama de Experimenta Aí, onde a gente pega essa cultura de experimentação, toda essa experiência, e leva para dentro de alguns clientes que hoje têm dificuldade, empresas que têm dificuldades de inovar e não sabem por onde começar, está lá no comecinho da escada da inovação. Nasa, conta para a gente um pouquinho de como que é esse projeto aí, como que funciona esse ecossistema do Experimenta Aí, que a gente já conseguiu produzir alguns cases de sucesso também em outros clientes fora do grupo. Maravilha. O Jean, né, que é o presidente da Telecom, ele voltou de um curso recente nos Estados Unidos e ele voltou com essa ideia da experimentação. Lá ele viu o case da Google, que em um ano a Google faz mais de 5.000 experimentos. E o interessante é que só 7% deram certo. Vinga. 93% de aprendizado com o erro, que era o que o Léo estava comentando. E quando ele chegou para o Brain, falou assim, ó, ao invés de trabalhar o Shark Tank tradicional, que é um programa de intraempreendedorismo muito famoso nosso, né? Veio lá da época do PGP, PGI, a gente já trabalha a cultura de intraempreendedorismo no Grupo Algar há mais de 25 anos. Eu estou aqui há 21 anos, não lembro de não ter participado de uma mostra de inovação. E o Jean veio, mais do que pensar naqueles projetos de inovação, vamos começar a pensar em pequenos experimentos. E, novamente, a liderança precisa começar por aí. E a liderança executiva, que são os gerentes para cima. E, sendo bem sincero, nós que assumimos a posição de gerente, a gente depois tem muito medo de colocar o nosso nome em projetos incertos. A gente fica mais recuado. E a reputação, né? Como é que fica? Se não der certo, como é que vai fazer? Estou acostumado a dar resultado, e quando eu não der resultado, como que vai ser esse negócio? Demorei tanto chegar aqui, agora vou colocar o meu nome nisso. São os jargões daquela mentalidade antiga de proteção do cargo. E nós queríamos exatamente quebrar isso. O ano passado a gente rodou 2 experimentos por executivo. A cada semestre o executivo tinha que colocar um experimento novo. E o primeiro ciclo, que foi o primeiro semestre, eles acertaram 57% dos experimentos. Ou seja, está vendo a mentalidade ainda? Eu vou colocar um experimento que eu tenho quase certeza que está certo. E a gente não quer isso. No segundo semestre, menos de 30%. E a gente vai agora levar esse projeto para a empresa inteira. Por quê? A gente quer chegar no 7%. Ou seja, olha, é um programa para errar mais. Exato. Para diminuir a chance de acerto. Ô, Nasa, e se eu puder contribuir com você, eu fui testemunha de um experimento aí, né? Que quando eu tinha um programa que eu ia nas empresas, conversar com o pessoal e conhecer o que tinha de novidade para incentivar a nossa cultura, e eu vivenciei, vi exatamente um exemplo da ponta, foi na área técnica, que o pessoal tinha criado lá, eu não sei explicar aqui agora, mas é
ferramenta bem técnica que facilitava muito a vida deles no dia a dia. Mas por quê? Porque ele que está ali, ele que sobe no poste, ele que vivencia o problema. Então, ninguém melhor do que ele para sugerir. Então, o Experimenta Aí, ele surge muito dessa linha, né? E aí, depois a gente evoluiu também no Algar, a gente tem o Desafio Mais Algar, que é exatamente parecido com o Experimenta Aí, mas que é mais corporativo, onde a gente propõe, exatamente incentiva para que as empresas também tragam, né, projetos aí que são disruptivos, que são inovadores e que vão experimentar algo inovador. E a gente vai levar os melhores projetos aí para o nosso evento, que é o Prodex, que é o evento onde participa a maioria dos executivos, que é o #MaisAlgar. A gente já teve até na época, a gente estava precisando simplificar e agilizar, aí a gente direcionou para projetos de simplicidade, né? Agora a gente está direcionando muito para a linha do inteligência artificial, porque a gente quer implementar uma cultura que utilize a inteligência artificial, então a gente está promovendo isso. Então, acho que esses projetos que as empresas fazem são caminhos, de novo, né? A empresa como a orquestradora disso daí, para ela oferecer oportunidade para as pessoas participarem de fato. Né? Então, eu acho que o Experimenta Aí é super legal, o Desafio Mais Algar também, são experiências que vêm evoluindo aí do PGP e das outras que a gente já teve no passado. Né? Isso você falou do gerente, traz um negócio, né, que como empreendedor, nenhum investidor americano coloca dinheiro num empreendedor de startups que não quebrou. E no Brasil a gente tem uma... Não errar. A cultura de não errar. Não pode errar. Exatamente. Eu gosto de contar, eu começo contando minha história, que eu tive 2 empresas antes da UIS que eu quebrei. E aí aqui no Brasil isso ainda é um tabu, tipo, não, mas como você quebrou, como é que eu vou te contratar? E aí já imagina só você mudar o processo de promoção, falar assim, ó, fulano errou 30 vezes, vamos promover ele? Porque ele está mais pronto. Essa coisa do gerente, né? E existe uma frase simbólica pra caramba que foi muito famosa por causa da IBM. Nada sobre a IBM, gente. IBM é uma super empresa, mas fala assim, nenhum gerente nunca foi demitido por contratar IBM. Você pode colocar isso com qualquer nome de fornecedor, assim, que aí você faz o gerente pensar o seguinte: o quanto eu estou esperando. Você não vai botar toda a sua verba, todo o seu budget, você vai botar todos os seus esforços, todo o seu time dedicados 100% nisso. Você tem ali a ambidestria, você vai ter coisa, você não vai apostar. Mas se você não está experimentando 10% de alguma coisa do seu recurso, você está no caminho errado. Tem uma frase do fundador do HubSpot, eu chego para o pessoal e pergunto assim, quantos experimentos você fez esse mês? Ele está mais preocupado de quantas vezes as pessoas se colocaram numa situação de desconforto, de risco, de aprendizagem, do que efetivamente quantos eles acertaram. Porque o acertado já está processualizado, já está ali desenhado no BPM, já tem um sistema que te garante, os sistemas já estão construídos para não te permitir falhar com aquilo. Então, o que você testou de novo com o recurso que você tem? A gente, vou deixar inclusive para vocês aí um cardzinho, que é um podcast que a gente fala como inovar em empresas tradicionais, que a gente tem Laticínios Scala e a Impress Porto Novelli, que são clientes nossos do Brain, são 2 cases de super sucesso, que a gente aplicou, inclusive, em um deles, o Experimenta Aí, a cultura de experimentação, e um programa de INTA também. E contando um pouco do que aconteceu na empresa, foi basicamente isso. O NASA falou, bom, vamos trazer um projeto bem próximo do core e um projeto mais longe do core. O próximo do core virou produto, a gente conseguiu entregar esse produto já em fase de escala. Ele pagou todo o projeto no MVP já. Foi um case de super sucesso. E o outro produto a gente teve que pivotar, que a gente falou um pouquinho sobre metaverso, depois a gente pivotou para outra área da empresa e faz parte da gente também errar, né, essa cultura. Mas tem um fato muito marcante nesse processo, nessa experiência nossa. Toda empresa que a gente vem com Brain Solutions é importantíssimo e a gente fala isso, a gente gosta de falar em todos os episódios, inclusive, a gente reforça que a importância do board vir e patrocinar esse negócio, de acreditar. E eu queria que a Eliane desse o depoimento, né? Explicar como que foi essa experiência de vocês e dar o depoimento de vocês que vieram e falaram, olha, nós somos o exemplo, a gente fez o timeout e qual que é a importância, por que nós nos sentimos aqui mais seguros em arriscar algumas coisas quando a gente olha para cima e fala assim, olha, o board está junto com a gente nessa jornada aqui da incerteza. Qual que é a importância hoje de ter um board, de ter o CEO lá em cima que vai bater na mesa e falar assim, gente, vamos fazer esse negócio, vamos fazer virar, vamos inovar, eu confio em vocês, estamos juntos nesse risco aqui. Bom. Eu acho que aí a gente está falando da importância da liderança de uma maneira geral, né? A liderança como exemplo, né? A liderança arrasta. Então, em qualquer projeto na organização, se a liderança não estiver muito convicta de aquilo importante e ela não for o exemplo, né, isso não acontece.
né? E também, então, principalmente para um projeto mais disruptivo, assim, onde você vai falar da questão do erro, né? Que acho que o Léo explicou muito bem aqui, que tipo de erro que é tolerável ou não, né? Então, a liderança, ela é a responsável, por além de dar o exemplo, ela é criar um ambiente saudável, onde as pessoas vão se sentir mais confortáveis, né? De participar. A cultura do medo é a pior coisa que pode existir numa organização, né? Então, a gente precisa promover essa cultura exatamente de uma empresa aberta para o novo, de uma empresa aberta para a experimentação, e o líder, se ele puder participar efetivamente de várias iniciativas, né, é o maior exemplo que ele pode dar. E aí, acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, que são pais e mães, né, a gente sabe que o exemplo sempre vem, né, da sua atitude, do seu comportamento. Então, eu acho que não só nessa cultura, mas em qualquer cultura, quem constrói e ajuda a construir a cultura é o líder com o seu exemplo. Show de bola. Léo, como que essa jornada é pensada dentro da UIS? Como que vocês fazem hoje para manter a UIS uma empresa que está sempre se inovando, sempre praticando cultura de experimentação, sempre ditando tendência, como exemplo a tendência de comunidade? Como que vocês pensam essa jornada, né? Como que é o dia a dia, o framework, como que vocês fazem isso dentro da UIS hoje? A gente criou, né, um framework próprio que a gente chama de Field, que é a gente olhar futuro, transformar esse futuro em inovação, transformar essa inovação em aprendizado, competência, e aí sim você fazer o delivery. Então, Future Innovation Learning in Delivery. Então, a gente coloca o seguinte, vamos olhar o que é o futuro, o que é essa tendência. E esse movimento é muito interessante, que é muito orgânico. Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail antes de entrar essa gravação, de um cliente pedindo uma coisa. Aí eu juntei, já foi 3 clientes pediram a mesma coisa. Isso já me dá a base para ser um sinal de que é uma tendência, de uma aposta que eu preciso fazer. A gente, por exemplo, teve uma coisa que a gente implementou recentemente. A gente, dentro da nossa matriz de cargos, a gente tem editores de vídeo, igual os que estão aqui trabalhando junto conosco no podcast. E a gente falou assim, o próximo, ele é mobile. Ele vai ter um iPhone e vai editar do celular. E vamos ver o que vai dar. Entendeu? Então, se eu não mexer, e o fato de ser uma empresa, a gente pega muito aquela regra do Jeff Bezos, né, que você tem que conseguir comer uma pizza com o seu time. A gente pega muito essa regra que, assim, queremos ser naturalmente boutique, naturalmente menores, para poder fazer mais experimentos. Dá mais agilidade também para o processo. Exatamente, né? porque se eu fosse uma matriz grande, uma hierarquia grande, assim, isso veio do diretor de criação, o diretor de criação falou assim, olha, vamos fazer isso aqui, então fala com o RH o agente de gestão já falou, olha, o próximo carro que vai se abrir vai ser um editor de vídeo mobile, talvez vai ter um iPad, então o mundo está indo para esse caminho. Então por que a gente não faz experimentos? Então a gente mantém esse olhar do futuro, agrupa tendências, agrupa sinais do que estão acontecendo. Então, olha, 3 clientes pediram isso é uma tendência? Vamos ficar de olho nisso, vamos observar isso. Se isso for, a gente vai criar uma forma de implantar isso. Aí vem o I da inovação. Como é que vai ser isso? Quem vai fazer? Quem vai ser o líder que vai puxar isso? Isso aqui entra num backlog das áreas. A gente tem as nossas reuniões com os diretores. Aí hoje eu estou como co-CEO, né? Então a gente tem uma reunião para fazer esse acompanhamento das áreas, suporte, apoio, e experimenta. Olha, vou contratar o primeiro, vamos ver o que dá. O risco é baixo, super baixo. Uma contratação, uma pessoa que vai fazer um experimento e durante 3 meses, 6 meses, ela vai testar vídeos apenas mobile. Então a gente transforma o sinal, transforma a inovação, busca competência para isso, busca seja no mercado, seja em forma de capacitação, seja softwares. A gente veio de uma matriz onde uma empresa domina 90% do mercado de software, mas estão surgindo várias outras que fazem um efeitinho que você vê no TikTok, a pessoa que pula. Então, o aprendizado está indo para o TikTok, o aprendizado está indo para o Instagram. Como é que eu conecto isso tudo? E aí eu vou fazer as entregas. Então, tem todo um processo de olhar futuro, transformar em inovação, enxergar ou competências ou o que a gente precisa e aí sim e fazer o delivery disso, a entrega disso. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho só sobre essa ideia da estratégia para a inovação, né? Muita gente tem dificuldade de falar assim, como que eu vou começar essa história toda? Eu já comentei no episódio aqui que o Grupo Algar trabalha inovação de intraempreendedorismo há pelo menos 25 anos. Por onde começar? Eu não me lembro. Tenho treino Algar em 2005. Eu não me lembro de em algum momento da minha jornada aqui dentro do grupo de não vivenciar uma cultura de empreendedorismo.
Sim. Não, e aí eu vou colocar, que é a parte testemunhal, né? Nós estamos aqui agora, assim, todo dia que eu venho aqui tem um grupo de empresas vindo aprender com vocês, como vocês fazem. Aí a parte onde eu, de fora, me sinto confortável de falar assim, não, muita gente vem aqui junto a vocês aprender como, é muito interessante. Toda vez que eu olho o Brain, tem alguém visitando para ver o que o Grupo Algar está fazendo. Eu acho incrível. Inclusive, nossa área surgiu por conta disso. A gente vinha, recebia a galera aqui, falava, bom, a gente faz hoje pro grupo e não faz para fora. Então a gente meio que passava o mel ali, falava assim, agora me ajuda. Não, a gente não ajuda mais. Então, a partir daí surgiu o Brain Solutions, que é encabeçado pelo NASA e todo o nosso time, que é uma iniciativa que a gente vai ao mercado para fazer o que a gente fez internamente para o grupo como um todo também, para outras empresas. Fantástico. E aí, NASA, fala um pouquinho do Intra aí que eu te interrompi. Isso, não, mas para começar a estratégia, cara, começa com aquilo que você tem dentro de casa, o seu maior ativo, que são as pessoas. Né? A gente tem um slogan muito forte da cultura Algar, que a inovação começa com gente. E o nosso fundador, né, nos deu essa missão de que a gente é gente que serve gente. É lindo. O Alexandrino Esse Garcia propósito de vocês é lindo. tem ainda muita força essa visão, né, do nosso fundador. Algar vem das iniciais do seu nome. A segunda geração está aqui conosco. Né? A terceira geração está aqui conosco. Dr. Luiz, né? Dr. Luiz, que é membro do nosso conselho, 89 anos de idade, aquele que mais nos provoca, né? E, cara, é magnífico, a terceira geração está conosco. E começa pelo ativo que é as pessoas. E o intraempreendedorismo ajuda. Depois tem pessoas lá fora que poderiam te ajudar. Abre a cabeça, o Open Innovation. Né? E por fim, a inovação para o crescimento. Não dá para manter uma receita adicional só pensando nos 10% a mais. Então, o incremental ele vai vir de fora com novos produtos, novos serviços, novos negócios. E essa aposta estratégia naquilo que não é core também é uma possibilidade de navegar em outros mares. O Brain, no último ano, desenvolveu o primeiro projeto em saúde. Nós não temos negócio em saúde, mas pasmem, nós temos 400 mil vidas já na nossa solução de saúde. Que legal. Em menos de um ano de projeto. Agora a gente está modelando ela para o B2B. A gente já está com 40 mil vidas no B2B. E montando agora um hub todo, a gente está chamando de Hub Vida, né? Um hub todo de soluções digitais para a saúde. Por que a gente, depois de 6 anos, implementa a primeira solução um pouquinho mais longe do core? Porque está na estratégia saúde desde o início do Brain. É verdade. Esse ano a gente vai tocar um projeto na cardiologia, inteligência artificial aplicada em realidade aumentada e virtual para testar novos modelos de cirurgias cardíacas com o Dr. Roberto Botelho aqui, que é referência no tema. Então, nós estamos pegando um pesquisador da universidade, olha, Open Innovation, um desafio real da cardiologia, que é como melhorar a assertividade na cirurgia e o máximo de tecnologia, que é a realidade imersiva, virtual e aumentada juntos. Olha, isso tem que ser estratégico. Não é todos os projetos que você vai apostar nesse futuro, mas parte do seu orçamento deve estar ligado a isso. Então, isso é experimentação e já vou conduzindo aqui para o final do nosso episódio. Tem que fazer assim. Acabando. Poxa, foi rápido mesmo, hein? E queria pedir uma mensagem, assim, né? Vocês como líderes, né, que são empreendedores, que são... e também o nosso maior empreendimento são os nossos filhos, né? Todos nós somos aqui pais e mãe. Se a gente pudesse dar uma mensagem para essa geração, né? E a partir dos nossos filhos, né? A Eliane está um pouquinho mais avançada que a gente. Tá Eliane já entregou uma aqui hoje do Aprender Pelo Não, foi já... Aprender pelo não. Qual a mensagem aí para quem está em casa, né? Pai, mãe, empreendedor, para ensinar essa nova geração a reconhecer que o erro é um caminho de aprendizagem. Vai lá, Eliane, você está mais madura que a gente tô aqui pensando, no ensinamento dos filhos e das pessoas. Na verdade, são fases, né? Na fase que hoje estão os meus filhos, né? Primeiro, o filho não vem com manual de instrução, não tem controle remoto, então é pura cultura de experimentação o tempo todo. E você cria os filhos igual, e eles crescem totalmente diferentes, com escolhas próprias. E você tem que aprender, então, a respeitar essas escolhas. Né? Então, eu acho que respeitar as escolhas, tratá-los como adulto de novo, naquela linha do que eu falei, né? Você oferece oportunidades, estou aqui para te apoiar. Tem esse caminho, né? Eu te dou essa oportunidade, essa outra oportunidade, ele pode pegar ou não. Né? Então, assim, funciona dessa maneira. E aí a gente tem que estar ali disponível para quando ele precisar.
né? Você mostra os caminhos, oferece possibilidades, e aí você fica ali, se ele precisar de ajuda, eu vou estar aqui. Né? Interferir menos, né? A gente tem que tentar interferir menos na vida dos filhos, né? E deixar que eles façam as próprias escolhas, e eu falo muito para eles, né? Escolha consequência, né? Então, daqui para frente, a escolha é sua, né? E aí tem uma outra frase que eu gosto muito, da questão da semente, né? Que cada semente é uma colheita, qual vai ser a sua semente? O que você plantar hoje, você vai colher lá na frente, né? E aí você observa. Então, com filhos, acho que na idade dos meus, às vezes é difícil, mas a gente tem que tentar o exercício de estar mais distante, né? E aquela frase clássica que eu adoro, que eu acho que o bom pai e a boa mãe, né? Ser uma mãe é a arte de se fazer desnecessária. Então, a gente tem que tentar, né, se fazer desnecessária. Hoje eu fico tranquila. Quando meus filhos eram pequenos, eu entrava no avião e ficava com medo. Nossa, se eu morrer, como é que vai ficar? Quem vai cuidar? Agora eu já fico mais tranquila, porque eu já sou desnecessária. Eu estou aqui se eles precisarem, mas eu já fiz a minha parte e que bom eles vão, né, cuidar da vida deles aí com as escolhas e oportunidades que eles têm. Muito bom, muito Dica bom. aí, filhos, Não, a depois maior desse conselho experimentação fica difícil fazer que existe. E serve também para liderar, né? A Eliane, tudo que ela falou, que é o que Olha. o ágil prega, né? verdade. O dono se tornar desnecessário, o Scrum Master se tornar desnecessário, o time ter o autodesenvolvimento, a auto-organização, o Autonomia. E protagonismo. por isso que eu gostei do Agile. Aí, ó. Olha, e a Eliane Time, tem, né? os filhos da Eliane têm Time. profissões bem diferentes, Legal. né? Bem, Uma não estão psicóloga na e um empresa. DJ, né? Não estão na empresa. Não estão. Seguiram bons caminhos, mas os próprios caminhos. Próprios Vai lá, Léo. O Não, Léo fica tá com... muito difícil tentar inventar, inovar. O conselho que ele já foi magnífico. Eu vou fazer vou fazer uma ilustração em cima do conselho dela, apesar da minha pouquíssima experiência. Então, sempre quando eu viajo com o NASA, 80% dos nossos assuntos são paternidade. Mais do que inovação, são 80% a gente fala sobre esses bens maiores que a gente teve a graça de colocar no mundo. Mas uma vez em Israel, me chamou muita atenção que as crianças com 5 anos respondiam assim: o que você quer ser quando crescer? Eu quero fundar uma startup. E foi muito, para mim foi chocante. Eu não tinha filho mesmo, real. 5 anos, eu falei assim: eu quero ter minha startup. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu não fui pela questão do empreendedorismo apenas, é claro que eu quero incentivar minha filha pelas boas experiências que eu tenho, e pelas más também, mas uma das coisas que eu acho muito legal é justamente essa liberdade que a Eliane trouxe. E aí estou fazendo essa ilustração da gente, normalmente o pai e a mãe querendo o melhor, no melhor dos esforços, no melhor das tentativas, realmente quer trilhar um caminho, quer fazer assim, ó, faça assim, porque eu já errei assim, porque é melhor e tudo mais, mas essa liberdade que é a experimentação, a gente precisa ensinar as crianças desde sempre, né? Então, hoje isso se ilustra muito claro, que eu fico olhando minha filha de longe, às vezes eu vejo assim, peraí, eu vou ficar monitorando aqui, mas eu tento dar espaço para ela, porque eu sei que esse espaço dela sujar a mãozinha e fazer uma coisa diferente, quebrar a cara, e sempre com o ambiente seguro para que isso não traga consequências, é a coisa mais magnífica que tem. Então, como o NASA bem fechou, olha, tudo que a gente falou para paternidade e maternidade se ilustra perfeitamente em experimentação, que a gente falou o episódio inteiro. Muito bom. De bola. Vini, fala aí um pouquinho também. Bom, eu tenho um filho especial, né, PCD, então acho que o maior aprendizado na minha paternidade, e aí linkando também com o que a gente tem aqui no Brain, é não pular etapas. Eu acho que isso é importante. A gente fica na ansiedade de saber o que vai acontecer ali na frente, mas tudo tem seu tempo, tem as etapas, e se não der certo, tentou, deu certo, vamos para outro procedimento, vamos para outra opção, ver o que está na ponta do lápis que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema. Eu já passou por alguns procedimentos cirúrgicos e a gente sempre ficava assim, será que vai dar certo? A incerteza acaba mexendo bastante com a gente. Mas fazer, esperar, não deu certo, quais são as opções que tem na mesa. E é isso que a gente faz aqui todos os dias. Vamos testar isso daqui, deu certo, não deu certo, vamos pivotar, vamos ver quais são as soluções, as possibilidades que a gente tem na mesa e trabalhar com o que a gente tem. Não adianta a gente querer abraçar tudo de uma vez e tentar resolver todos os problemas, sendo pessoal ou profissional. É importante que a gente tenha, pelo menos, consciência, tranquilidade e um caminho certo a ser seguido, principalmente com pessoas, seja dentro da empresa, dentro da família, amigos, que vão nos apoiar nessa jornada. E para isso que a gente está aqui também no Brain, para apoiar todo mundo que precisar do nosso abraço, aí, nosso carinho, para que guie você nessa jornada de inovação.
NASA, Bom, você também, né? Não muito vai bom. escapar, não. Nasa, não Vai pode escapar, não, vai escapar, não. Já é muito bom encerrando, não vai, não. É um jeito diferente de finalizar um episódio. Eu tô com o João com 9 anos e Lucas com 10 meses. E assim também é na empresa, né? Alguém com 20 anos de experiência e alguém que chegou agora. Pra você ver que tudo tem a ver com liderar, tudo tem a ver com dar espaço, conhecer o tempo do outro, a experiência do outro, a história do outro ajuda uma liderança mais inclusiva, uma liderança mais servidora, né? Servir é um dos grandes valores do Grupo Algar, também deve ser assim, com essa liderança nova. E a paternidade tem a ver com isso, né? De saber que esse que está maiorzinho agora, ele precisa mais de direcionamento, grandes objetivos, e ele vai chegar lá, com o seu próprio caminho, o seu próprio jeito. Esse pititinho que chegou agora, eu preciso nutrir melhor, cuidar melhor, orientar melhor. E aqui no Grupo Algar a gente criou as guildas, né? Que é um programa também da Road, do Algar Sem Barreiras, que ajuda as pessoas a se encontrarem também nos grupos que elas se identificam. Guildas de gerações, o Carrijo está se aposentando hoje, o último dia dele aqui, né? Dá o crédito aí pela liderança do Carrijo aqui no Brain, no lançamento, agora também encerrando a sua carreira aqui. Tem o Carrijo que está finalizando como presidente do Brain. Chegou agora, né? A Clara, a Ana Lígia da nossa equipe como estagiários, 4 gerações trabalhando juntos. Guilda de gerações, guilda de etnia, guilda LGBTQIA+, né? Tudo isso, né? Isso é um método de cuidado daqueles que precisam, naquele momento, se encontrar, assim como os filhos. Então, o meu conselho sempre na experimentação é tratar não todos como iguais, né? Mas o cuidado e a dedicação daqueles que precisam mais naquele momento. E as guildas fazem parte disso, as comunidades fazem parte disso, o valor do servir faz parte disso, né? E esse episódio foi maravilhoso, agradeço a presença de vocês, Eliane Garcia, Léo Carrareto, Vini aqui como meu co-host. A gente tem uma cultura belíssima de tentativa e erro aqui no Brain. Nós estamos levando para o mercado a cultura do experimenta aí, que fizemos para a Telecom, agora finalizamos lá no Cornélio Brenan, no Nordeste, e queremos levar para mais empresas. Então, se você está aí nos ouvindo, quer trabalhar a cultura de experimentação, primeiro venha nos conhecer, né? E depois, quem sabe, a Brain Solution te orientar como tirar isso do papel. Então, muito obrigado, Eliane, pela presença. Obrigada. Suas redes sociais aí, Eliane, LinkedIn, Instagram, se quiser, fica à vontade para divulgar aí. Eu não sei de cor, depois você passa. A gente vai deixar aqui embaixo, então, ó. Nós vamos deixar aqui embaixo o LinkedIn, redes sociais da Eliane. Instagram, Eliane Garcia M. Então, Eliane e o Garcia. seu? Léo Carrareto, é um nome com muito R, com muito T, mas tenta experimentar colocar Léo Carra que vai aparecer. Vai aparecer. Meu @ Vinícius Grevi no LinkedIn e Vini Grevi nas redes sociais. Nada, suas redes sociais aí. @Leandro Nazaré e sigam o Brain, brain.innovation, Brain Sessions e @Grupo Algar também. E para você que está nos assistindo, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Se você quiser conhecer um pouco mais o Brain Solutions, tem uma landing page aqui que um dos nossos consultores vai te atender também. Até o próximo episódio, daqui 15 dias, aqui no canal do Brain Sessions. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.